Olá pessoal, tudo bem? Então hoje estamos aqui para mais uma videoaula e o assunto da aula de hoje então é funções. Nessa videoaula a gente vai definir funções, definir domínio e imagem e apresentar o que é gráfico de função. Então vamos começar pela definição de função. Tá? Diz a definição, uma função f de A sobre B é uma lei ou regra que a cada elemento de A faz corresponder um único elemento de B. Agora a gente vai tentar explicar detalhadamente essa definição para a gente conseguir entender. Né? Em primeiro lugar, a definição de função ela faz uso de dois conjuntos, o conjunto A e o conjunto B, ok? O conjunto A, ele é chamado de domínio de F, né? E a notação para representar isso é dom F. E o conjunto B é chamado de codomínio ou contradomínio de F e é chamado de cod F, né? Aquela notação que aparece na definição de função, que a gente faz a leitura dela de F de A sobre B, é chamado de funcionalidade. É uma notação que é usada para definir a função junto com os seus conjuntos domínio e codomínio. Né? Então, essa notação aqui, né? F de A sobre B, uma outra forma de se apresentar a funcionalidade, F de A sobre B. Ok? Então, vamos dar um exemplo aqui, que vai ajudar bastante, de função. A gente apresenta a definição dessa função usando um diagrama. Esse diagrama se chama diagrama de setas, né? Em que a gente usa setas para relacionar, né? Unir os elementos do domínio com os elementos do codomínio. Então, nesse exemplo, né? O A, que observem aqui embaixo, esse conjunto A aqui, né? É o domínio. É o conjunto com os elementos 1, 2, 4, 6. E esse conjunto B aqui, ó, observem aqui embaixo, é o codomínio da F, tá? Que é o conjunto, então, com os elementos 3, 5, 7, 8, 9 e 10. Bem, então, qual é a definição que o diagrama de setas dá para essa função? Né? Diz que o elemento 1 do domínio está relacionado com o elemento 3 do codomínio. O elemento 2 do domínio também está relacionado com o mesmo elemento 3 do codomínio. O elemento 4 do domínio está relacionado com o elemento 9 do codomínio. E o elemento 6 do domínio está relacionado com o elemento 7 do codomínio. Ok? Então, esse é o diagrama de setas desse exemplo então, de função. Né? Isso é uma função. Ok? A gente pode representar a mesma função por meio de uma tabela, em que eu vou relacionar os elementos do domínio e do codomínio. Então, eu faço uma coluna para o conjunto A, domínio, e uma coluna para o conjunto B, codomínio, né? E relaciono o conjunto 1, o elemento 1 do conjunto A está relacionado com o elemento 3 do conjunto B, o elemento 2 com o elemento 3, o elemento 4 com o elemento 9, o elemento 6 com o elemento 7, né? Então, essa é a ideia que a gente tem ali da função de... Vamos reler a definição de função. Uma função f de A sobre B é uma lei ou regra que a cada elemento de A faz corresponder um único elemento de B. Atenção, nós já vamos explicar por que há essa restrição, né? De que cada elemento de A só pode corresponder com um único elemento de B. Já vamos falar sobre isso na sequência, né? E só queria mostrar uma outra forma de representar a função, né, os valores da função, que é essa notação aqui, FA igual a B. Isso denota que o valor da função em A é igual a B. Tá? Então, por exemplo, vou levantar a tela aqui para vocês verem. Tá? O valor da função em 1 é 3, porque o elemento 1 do domínio se relaciona com o elemento 3 do codomínio. Né? Então, isso é o que aparece ali. Ó. O valor da função em 1 é igual a 3. O valor da função em 2 é igual a 3. O valor da função em 4 é igual a 9. E o valor da função em 6 é igual a 7. Então, essa notação então, permite também definir os valores da função. Né? Ora, se a partir dessa definição a gente pode entender
uma função como um conjunto de pares ordenados, AB, pertencente ao produto cartesiano do domínio da função pelo codomínio da função, já que A observe que essa notação A, o primeiro elemento do par, é um elemento do domínio, e B, o valor da função em A, é um elemento do codomínio, né? Então, é óbvio que esses pares que definem a função pertencem a esse produto cartesiano, né? Tal que, então, a função pode ser definida como conjunto de pares ordenado AB, tal que A pertence ao domínio da função, B pertence ao codomínio da função, e B é igual a f de A. B é o valor da função em A. Então, para essa função aqui, tá? Observem aqui, então, para essa função, os pares são 1, 3, 2, 3, 4, 9, 6, 7. É só olhar a tabelinha, ó. 1, 3, 2, 3, 4, 9, 6, 7, né? Eu estou extraindo isso da tabela, ok? Muito bem. Então, agora que a gente entendeu a notação, entendeu mais ou menos a definição de função, né? Eu quero falar um pouquinho sobre, naquela definição, primeiro, eu defini uma função como uma lei ou regra. O que significa isso? Segundo, eu disse que cada elemento de A corresponde a apenas um elemento de B, um único elemento de B. Tá? Por que isso? Como é isso? Bom, vamos começar então pela primeira pergunta, né? Uma lei ou regra estabelece uma relação entre dois conjuntos. Tá? Vamos pegar assim a coisa que a gente sempre lembra quando fala de lei. Todo mundo lembra quando fala de lei? A lei do direito, né? O direito do nosso país, enfim, as leis do nosso país, né? Então, por exemplo, a lei do nosso Código Penal, né, atribui punições para cada um dos delitos. Então, eu tenho um conjunto aqui dos delitos e tenho um conjunto das punições. O conjunto dos delitos vai ser meu domínio, o conjunto com as punições vai ser o meu codomínio, e a lei penal é como se fosse uma função que faz corresponder a cada delito uma punição. Então, o cara assaltou um banco, é tantos anos de prisão, o cara sequestrou, é tantos anos de prisão, né? É uma lei, né? Uma lei ou regra, né? A lei penal, né? O Código Penal é uma lei ou regra, né? Que corresponde, então, à nossa definição de função. Uma coisa importante que a gente tem que entender é que sempre que a gente aplica uma lei ou regra, só pode haver um resultado. Para cada elemento lá do domínio, só pode haver um resultado, tá? Vamos tentar entender isso pensando nos preços dos produtos de um supermercado, né? Eu entro no supermercado, tá? Quero comprar coisas, né? Bom, cada produto tem um preço, né? Faz algum sentido um produto ter dois preços? Não, isso não faz nenhum sentido, tá? Então, isso corresponde à ideia, né? Se a gente imaginar, que é o que eu estou mostrando aqui, né? Se a gente imaginar aqui, ó, o conjunto dos produtos, aqui eu tenho o Veja, né, o detergente, e o Bis, pacotinho de Bis. Né? Imaginar esse conjunto de produtos no mercado como meu domínio, o conjunto de valores em reais, os preços possíveis, como codomínio, né? A função essa que eu estou estabelecendo entre esses dois conjuntos, função que associa o produto com o seu preço. Né? Então, veja bem, a cada produto eu tenho, então, um preço. É isso que eu estou mostrando aqui. Né? Esse diagrama aqui. Esse diagrama de setas, em que o bis corresponde a R$ 3,50 e o veja a R$ 10, esse diagrama é uma função, isso não tem dúvida. Né? Vamos ver aqui mais um exemplo. Esse diagrama aqui, né, que faz corresponder a pasta de dente Colgate, o preço de R$ 3,50, e ao bis o mesmo preço de R$ 3,50, também é uma coisa sensata. Né? O fato de dois produtos do supermercado ter o mesmo preço, isso não viola lei, nenhuma definição de lei ou regra. Isso está ok com a nossa definição de função. Então, esse diagrama de setas também é uma função. Agora, isso aqui é que é proibido pela definição de função. Não faz nenhum sentido o pacote de bis custar ao mesmo tempo, no mesmo supermercado, R$ 1,50 e R$ 10. Né? Então, esse diagrama ele não corresponde a uma função, ok? Então, veja bem,
A gente pode chamar esse conjunto, que é o domínio, de conjunto de partida, porque é de onde partem as setas, do diagrama de setas. E esse segundo conjunto aqui, o codomínio, de conjunto de chegada, porque é onde chegam as setas, né? Então, um elemento do conjunto de chegada se relacionar com dois ou mais elementos do conjunto de partida, tá ok. Não viola a regra, né, da função, a definição de função, a ideia de lei ou regra. Não viola a regra, não viola a lei, não viola a definição de função. Agora, um elemento do conjunto de partida se relacionar com dois do conjunto de chegada, isto viola a nossa definição de função. Por quê? Porque lá diz que cada elemento do domínio, a função faz corresponder a cada elemento do domínio um único elemento do codomínio. Cada elemento do conjunto de partida só pode se relacionar com um elemento do conjunto de chegada, né? Por isso que esse diagrama não é uma função, ok? Então, espero que tenha ficado claro isso, né? Vamos ver aqui um segundo exemplo também bem interessante. Vamos imaginar um carro, né? Então temos essa Ferrari aqui, né? Se deslocando ali numa paisagem, numa estrada, né? E eu tenho algum ponto de origem lá, um momento lá que eu comecei a marcar o tempo e as distâncias. Então tem um ponto de origem lá, tá? É o momento que eu disparei um cronômetro. Esse cronômetro vai ser em segundos, né? Eu vou considerar tempo em segundos e as posições, as distâncias em relação a essa origem do carro, né? Em relação a essa origem na estrada, eu vou marcar em metros, né? Então eu tenho segundos para marcar tempo e metros para marcar a posição que o carro está num determinado momento. Então, existe, óbvio, que dá para imaginar aí uma função que mapeia tempo em segundos, né, na posição do carro em metros, né, na distância que ele está da origem, onde ele iniciou o movimento, em metros. Tá? Isso é uma função que descreve o deslocamento desse carro na estrada. Né? Então a gente vai assumir uma função representada numa forma canônica, que é essa aqui, f de x igual a alfa, onde alfa é uma expressão em x. Tá? Por exemplo, f de t igual a t sobre 2 mais 5, em que f de t corresponde a f de x. Né? Aqui a variável que eu estou usando para representar os elementos do domínio é t. Por quê? Porque o meu domínio aqui é os tempos, né, no cronômetro, segundos, né, que se passaram no movimento do carro. Por isso eu usei t de tempo. Né? E aqui, isso aqui, né, essa expressão é o alfa lá de cima. Né? É o alfa, uma expressão em x, no caso aqui em t. Okay? Então essa função, ela me dá para cada t em segundos, a posição do carro em metros, desde lá da origem em que ele iniciou o movimento. Tá? E representando, então, essa função representa o deslocamento do carro. Então, por exemplo, eu posso representar alguns valores dessa função por meio de uma tabelinha, né? Em que aqui eu tenho o t, né, em segundos, e aqui eu tenho f de t em metros, né, que é a posição do carro no espaço. Né? Então, para um segundo, se a gente aplicar aqui a expressão que está aqui, né, essa definição da função, para um segundo isso dá 5 metros e meio, para 2 segundos dá 6 metros, para 3 segundos dá 6 metros e meio, e assim por diante. Bom, observem que o carro, ele não pode, esse fenômeno do carro se deslocando, um objeto se deslocando no espaço, tá, para um determinado momento no tempo, para um determinado t do domínio, não, um determinado momento do tempo, não faz nenhum sentido esse carro estar em duas posições do espaço, em duas posições da estrada. Isso corresponde à nossa definição de função perfeitamente, né? Que diz que um elemento do domínio não pode se relacionar com mais de um elemento codomínio. Né? Um carro não pode estar em duas posições do espaço ao mesmo tempo no mesmo instante. Né? Isso não faz nenhum sentido. Né? Então tá. Ok. Então, visto a ideia de função, né, a definição de função, vamos definir agora o que é. Lá a gente já definiu domínio e codomínio, agora vamos definir imagem. O que é imagem? Né? Então, dado uma função f de a sobre b, né,
e dado um x que pertence a A, ou seja, x é um elemento do domínio. Tá? O elemento f de x pertencente a B, f de x, é um elemento do codomínio. Né? F de x é chamado de valor da função no ponto x, ou de imagem de x por f. Então, a imagem, né, a imagem de um ponto x, tá, é sempre o valor da função naquele ponto. É um elemento lá do codomínio, que é o valor da função naquele ponto x. Tá? Agora, vamos pegar o conjunto de todos os valores que a função assume. Ou seja, todos os elementos que são imagem de algum elemento lá do domínio. Tá? Esse conjunto, né, veja que a primeira definição fala em valor da função, imagem de um ponto. Agora não, agora estou imaginando um conjunto de pontos. Né? Esse conjunto de todos os valores que a função assume é chamado então de imagem da função. E é denotado então por essa notação aqui, né, img de f. Vamos dar alguns exemplos. O primeiro exemplo retorna então para o diagrama aquele de setas que a gente iniciou, né? Observe então que o domínio é o conjunto 1, 2, 4, 6. A imagem, nós já tínhamos mostrado isso, estou repetindo. A imagem é o conjunto 3, 5, 7, 8, 9, 10. Desculpe, errei. Falei errado. O codomínio, né? O domínio é 1, 2, 4, 6. O codomínio é 3, 5, 7, 8, 9, 10. E a imagem são os valores, apenas os valores que a função assume. Que valores a função assume? São os valores em que as setas chegam, né? São aqueles valores do codomínio que se relacionam com pelo menos um elemento do domínio. Então, a imagem seria o conjunto, a imagem da função seria o conjunto 3, 7 e 9. Okay? Os elementos do codomínio 5, 8 e 10 não pertencem à imagem porque eles não se relacionam com nenhum elemento do domínio. Tá? Ok? Vamos ver aqui um segundo exemplo, né? Esse segundo exemplo aqui, né? Seja a função f de n asterisco sobre n asterisco, né? Definida como, né? Aqui nós estamos usando aquela notação f de x igual a alfa, né? Onde alfa é uma expressão em x. F de x igual a 2x. Então, essa função faz corresponder a cada x o valor 2 vezes x. Então, qual é a imagem dessa função? Bom, o domínio dela é o conjunto n asterisco, né? Então, estou excluindo zero. Então, o domínio é 1, 2, 3, 4, assim por diante. Então, a imagem, obviamente, é 2 vezes x, né? 2, 4, 6, 8, assim por diante. Ou seja, é o conjunto dos números pares. Tá? O terceiro exemplo que eu quero dar de imagem, né, é a função f de r sobre r, né, definida como f de x igual a x ao quadrado. Bem, o domínio dessa função, obviamente, é os reais. Né? Por quê? Porque não há nenhum problema aqui de eu pegar qualquer número real e levar ao quadrado. Okay? Qualquer número real. Positivo, negativo, zero, leva ao quadrado. Então, claramente o domínio dessa função é R. Agora, a imagem, né? Dentro do codomínio R, qual é a imagem? Qual é o subconjunto de R que corresponde a valores, então, dessa função? Observem que se eu faço x ao quadrado como qualquer expoente par, né? Isso nunca vai dar um valor negativo. O menor valor possível para x ao quadrado é zero. Quando x é zero, zero ao quadrado é zero. Então, o menor valor dessa função é zero. E x ao quadrado jamais vai resultar no número negativo. Então, obviamente, tá, a imagem dessa função, o conjunto de valores que a função assume, é um intervalo fechado zero, aberto mais infinito. Ok? Então, o domínio da função é R e a imagem da função é um intervalo fechado zero, aberto mais infinito. Ok, pessoal? Bem, então agora vamos apresentar então um gráfico de funções, né? É um assunto que é muito importante, eu dou muito ênfase a isso, acho muito importante compreender o gráfico de função, né? Se alguém compreende, consegue traçar o gráfico de uma função, ele tem boa chance de ter entendido completamente aquela função, o comportamento da função, né? As propriedades da função, enfim. Então vamos lá. Então, vamos tomar uma função f, né? O que é o gráfico de f? É o conjunto de pontos
representados pelos pares ordenados x, f de x, o primeiro elemento do par, domínio, como a gente já mostrou numa definição anterior, o segundo elemento, a imagem de x, né, lá no codomínio. Então, o gráfico de f é o conjunto de todos os pontos x, f de x de um plano coordenado, né, onde, que é aquele plano coordenado, né, aquele sistema de coordenadas que a gente mostrou numa videoaula anterior, né, onde x pertence ao domínio de f. Ok? Então, o gráfico consiste no conjunto de pares ordenados, né, então é esse conjunto aqui. Conjunto de pares x e y pertencente a R2, né, que é o plano numérico, tal que x pertence ao domínio da f, e y é igual a x ao quadrado. Tá? Por exemplo, né, no caso de uma função, que é a função que a gente vai ver aqui, o primeiro exemplo, a função f de x igual a x ao quadrado, ok? Vamos dar uma olhada então nesse primeiro exemplo, né? Então a função é f de x igual a x ao quadrado. Já sabemos que essa função tem como domínio reais e como imagem aquele intervalo, nós acabamos de ver, intervalo fechado zero, aberto mais infinito. A gente pode fazer uma tabelinha dessa função, né? Tabelinha, bom, o conjunto domínio é infinito, né? Então a gente tem que escolher alguns pontos, né? O metatabelinha, a gente logo vai ver, ele não é muito bom, né? Para muitas funções eu acabo escolhendo os pontos errados para analisar e acabo traçando mal a função. Mas essa função aqui é muito simples, a tabelinha até que funciona. Então, menos 3, qual é o valor de menos 3? Menos 3 ao quadrado dá 9, menos 2 ao quadrado dá 4, menos 1 ao quadrado dá 1, 0 ao quadrado dá 0, 1 ao quadrado dá 1, 2 ao quadrado dá 4, 3 ao quadrado dá 9, né? Então, aí, o gráfico da função, eu vou reduzir aqui, 100%, isso. Então, o gráfico da função dá isso aí. Tá? Esse gráfico, né, é chamado, então, de parábola. Esse gráfico tem essa característica, né? Esse gráfico tem o que a gente chama de concavidade. A concavidade é isso que está aqui, ó. Observem que é como se fosse um U. A concavidade é a parte de cima do U, não a parte de baixo, a parte de cima, né? Então, a parábola tem essa concavidade aqui, né? Então, esse gráfico é chamado de parábola. Nós vamos ver várias características da parábola, por exemplo, essa simetria que tem aqui, né? Observem que este lado é simétrico a este lado, né? Essas distâncias aqui são idênticas a essa distância aqui, tem uma simetria. Tá? E se a gente olhar, eu vou voltar para o zoom anterior, tá? Se a gente olhar essa tabela aqui, né? Observem, o menos 3, vamos seguir aqui o tracejado, espero que esteja enxergando, o menos 3 corresponde ao 9, e o 3 também corresponde ao 9, por isso a simetria, né? Vamos pegar aqui o menos 1 corresponde ao 1, e o 1 corresponde ao 1. E o 0 corresponde ao 0, né? O único ponto em que essa parábola, né? O gráfico dessa função toca, né? Toca o eixo x, né? Todo o gráfico dessa parábola está acima do eixo x, né? O único ponto que ele toca é na origem, no 0, 0, né? Ok? Então, essa é a função f de x igual a x ao quadrado, né? Cujo gráfico corresponde a essa parábola. Vamos para o segundo exemplo, a função f de x igual a x. Essa função, obviamente, também tem como domínio os reais, né? E se a gente for fazer uma tabelinha, né? f de x igual a x, o valor da função é o próprio x, né? Então, menos 3, menos 3, menos 2, menos 2 e assim por diante. Se a gente olhar, isso vai resultar numa reta, né? Então, o valor da função em menos 3 é menos 3, em menos 2 é menos 2, em menos 1 é menos 1. A função cruza a origem, em 1 o valor da função é 1, em 2 o valor da função é 2, em 3 o valor da função é 3. Uma coisa importante de a gente falar, que é meio óbvia, é meio trivial, né? Não precisa nem dizer, mas que às vezes o aluno não sabe, que é importante ter sempre em mente isso, né? Sempre que a gente fala em domínio, a gente está falando no eixo x. O eixo x corresponde ao domínio. Sempre que a gente fala de codomínio e imagem, a gente está falando do eixo y. O eixo y corresponde à imagem da função. É fácil ver, por exemplo, no exercício anterior, eu vou reduzir, o exemplo anterior, eu vou reduzir de novo, né?
é fácil ver aquilo que a gente determinou aqui, né? Que em algum lugar aqui, né? Que a imagem da função f de x igual a x ao quadrado é o intervalo fechado zero aberto mais infinito. Por quê? Porque a imagem são todas as projeções dos pontos do gráfico da função, né? Projeções, ó, projeções do gráfico da função no eixo y, porque o eixo y corresponde ao codomínio e à imagem, né? Então observe que não há projeção nenhuma, não tem função aqui para baixo, não há projeção nenhuma aqui para baixo. O menor valor que projeta, o menor valor da função que projeta alguma coisa é o zero, que projeta no eixo y zero, né? Que é a própria origem, né? Então, em x igual a 1, a projeção é o quê? É 1. Em x igual a 2, a projeção é 4. Né? Em x igual a menos 3, a projeção é 9. Então, observem que se a gente fizer todas as projeções, tá? A gente encontra a imagem. Então, todos os pontos aqui desse segmento aqui da reta que é o eixo y, né? Pertence então à imagem, logo, a imagem realmente é o fechado zero, aberto mais infinito, né? Que se projeta até lá em cima. E as projeções dos pontos da curva da função, do gráfico da função, no eixo x, correspondem ao domínio. Então é óbvio que essa parábola vai crescer para sempre, tanto para o lado negativo quanto para o lado positivo, né? Por direção menos infinito ao mais infinito. Então é óbvio que eu tenho projeções em todos os pontos do eixo x, logo o domínio dessa função é R. Tá? Então, olhar as projeções dos pontos, tendo o gráfico da função, olhar as projeções dos pontos nos eixos, no eixo x me dá o domínio, no eixo y me dá a imagem. Porque sempre, isso é importante dizer, sempre o eixo x corresponde ao domínio e o eixo y à imagem, ao codomínio. Então, o gráfico dessa função, né, é uma reta, e como, vamos voltar aqui para o zoom anterior, né, o gráfico dessa função fx igual a x é uma reta, né, e como o valor da função é o próprio x, essa função é chamada, nós vamos estudar ela de novo, no momento apropriado. O gráfico dessa função, então, é chamado de função identidade. Né? É uma função bem simples, vai ser a primeira que a gente vai estudar lá quando a gente for estudar as funções elementares. E aqui nós temos uma função muito interessante, né? Que é essa função aqui, que é uma função que a gente chama, já vou adiantar, funções desse tipo. Essa é uma função que tem casos, né? Eu vou tentar explicar essas chaves aqui, né? É uma função que ela é definida por casos, né? Funções que são definidas dessa forma por caso são chamadas de funções modulares. Então, esse é um exemplo, né, de uma função modular. Quantos casos tem a definição especificamente dessa função modular? Tem 3 casos, poderia ter 2, 3, 4, 5, 10... Nesse caso, a função tem 3 casos. Tem o caso quando o domínio x, né, é menor ou igual a menos 2, o caso em que o domínio está no intervalo aberto menos 2, fechado 2, e finalmente o caso em que o domínio são os x maiores que 2. Tá? Então, o que diz essa definição dessa função? O valor da função é menos 2 quando x é menor ou igual a menos 2, ou seja, de menos infinito até menos 2, incluindo menos 2, o valor da função é menos 2. Entre menos 2 e 2, excluindo menos 2 e incluindo 2, né? Porque é aberto em menos 2, fechado em 2, o valor da função é 2. E, finalmente, para todos os valores maiores que 2, de 2, excluindo 2, é aberto, até mais infinito, o valor da função é 4. Tá? Bom, então é óbvio que o domínio dessa função é reais, né? Todos os números reais estão incluídos no domínio, né? O x pode assumir qualquer valor do conjunto R, né? E a função tem, eu vou diminuir aqui um pouco, bom, eu acho que eu vou tentar mostrar por partes, né? A função tem essa característica aqui, né, que eu vou tentar mostrar, ela é como uma escadinha, né? Ela vem aqui, aqui tem um degrau, ela vem aqui e aqui tem um degrau, né? Então,
A função diz que de menos infinito até menos 2, incluindo menos 2, o valor da função é menos 2, então o valor da função é menos 2, lá desde menos infinito até aqui o menos 2. Observe que o menos 2, aqui o intervalo é fechado em menos 2, porque é menor ou igual, tem o igual. Então a bolinha está fechada, né? Observe que a bolinha é escura, tá? Então menos 2. Agora, de menos 2, ó, de menos 2 até 2, tá? Nesse intervalo, o valor da função é 2, tá aqui, é 2, tá? Tem um degrau aqui, né? Em 2, agora, de 2 até mais infinito, o valor da função é 4, observe, 4, né? Função de, então, de 2 até mais infinito, né? Então, pessoal, se me derem um gráfico qualquer, será que esse gráfico representa uma função? Essa é a pergunta, né? Me dá um gráfico, será que esse gráfico representa uma função? Por exemplo, esse gráfico que está aqui, será que ele representa uma função? Bom, pessoal, se vocês se lembram da definição de função, um elemento do domínio não pode se relacionar com mais de um elemento do codomínio. Observe, ou seja, a imagem de um elemento domínio tem que ser única. É isso que diz a definição de função. Então, observem, por exemplo, aqui, são vários pontos em que é violado isso nesse gráfico, né? Observe, por exemplo, pegar o número 2 lá no domínio, lembrando, eixo x domínio. Né? Se eu fizer aqui a projeção, o valor do número 2 está aqui, ó. É algum valor aqui entre menos 1 e menos 2. E se eu pegar e fizer a projeção aqui para cima, está aqui, é um valor positivo. Então, vê que a projeção do 2, a projeção de x igual a 2, tem dois valores no eixo y que corresponde à imagem. Então, esse número 2 tem duas imagens. Né? O que não pode, né? Um elemento do domínio não pode se relacionar com dois elementos do codomínio. Então, esse gráfico, ele viola a definição de função. Esse gráfico não é uma função, né? Como é que a gente pode fazer um teste para testar um gráfico se ele representa ou não uma função? Esse teste chama teste da reta vertical e é o que é mostrado aqui. Como é que funciona esse teste? Passada qualquer reta vertical sobre o gráfico, nenhuma reta que eu tente traçar pode passar por mais de um ponto da curva da função, né, do gráfico da função. Então, esse gráfico claramente viola o teste da reta vertical, né, porque a reta vertical intercepta essa curva em dois pontos, só poderia interceptar em um ponto. Né? Então, aqui, por exemplo, vamos pegar aqui a parábola, né? Vou diminuir aqui o zoom, né? A parábola. Será que a parábola é uma função? Será que esse gráfico passa no teste da reta vertical? Sim, claro que passa. Qualquer reta vertical que eu assuma em qualquer posição sempre vai interceptar o gráfico da parábola em um ponto. Agora, aquela função, aquela escadinha que a gente fez, tá? Eu tenho dúvida. Bom, não há dúvida de que de menos infinito até o menos 2, de menos 2 até 2, de 2 até mais infinito, qualquer reta vertical só intercepta o gráfico dessa função em um ponto. O problema é no degrau, né? Aqui o degrau, né? É em menos 2 e 2. Então, se eu passo uma reta vertical aqui, será que intercepta no menos 2? E aqui também no 2 é a mesma coisa, tá? Se eu passo uma reta vertical, será que intercepta dois pontos? Observem que esse intervalo é fechado aqui, a bolinha está preta, né? Fechada. E esse intervalo, não sei se dá para enxergar, porque eu tirei do zoom, né? Tá? Então, esse intervalo aqui, ele é fechado aqui e esse é aberto. Então, esse ponto aqui pertence, mas esse não pertence. Então, se eu traço uma reta vertical aqui no x igual a menos 2, intercepta aqui, mas não intercepta aqui. Então, não intercepta em dois pontos. O mesmo acontece aqui, né? Porque é fechado aqui e aberto aqui. Então, esse gráfico também passa no teste da reta vertical. Portanto, aqueles gráficos que eu mostrei daqueles três exemplos são funções.
passa no teste da reta vertical, né? Que é o teste então que indica se um gráfico é ou não uma função. Ok, pessoal? Continuaremos com o assunto funções em videoaulas futuras. Então tá, pessoal. Um abraço. Tchau.